Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e esse é o canal Vamos Nessa. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a URB. E aí, vamos nessa? Então, gente, eu vou contar um pouquinho da história antes de realmente começar a compartilhar o que aconteceu comigo com a URB, tá? Desde novinha, eu sempre tive muita vontade de conhecer o Egito. Eu acho que aqui tá bem claro um pouquinho aí para vocês essa vontade. E aí, o que aconteceu? O Egito é um país um pouco longe, localizado no continente africano, e acaba que o valor da passagem aérea para o Egito é bastante cara para nós, brasileiros trabalhadores CLT. Então, o que aconteceu? Eu tinha muita vontade, porém não tinha condições de custear essa viagem, né? O tempo foi passando, às vezes a situação estava um pouquinho melhor, só que aí surgiu um imprevisto, eu tinha que gastar aquele dinheiro com aquela coisa, e a viagem foi um plano que eu fui adiando. E aí que começa realmente a história, né? Nós conhecemos, né, a empresa do Hotel Urbano na época, né, que hoje a gente só chama de Urb. E aí vi a oportunidade de realizar o sonho da minha viagem com eles, porque eles ofereciam um custo-benefício muito bom pelo pacote em si, que é composto de uma viagem com a ida e de volta para o Cairo, que é a capital do Egito, né? Esse pacote que eu comprei em específico, e 10 noites lá, né? E o hotel possui café da manhã, incluso na hospedagem. Também a gente já conhecia algumas pessoas que tinham feito viagens com eles, por mais que a gente via inúmeras reclamações, às vezes nas redes sociais deles, como no Instagram, você sempre entra lá nos comentários de alguma publicação que eles fazem, você vê alguém reclamar, mas as reclamações que eu mais vi era com relação a reembolso, né? O prazo que eles demoravam para fazer o reembolso daquelas pessoas que haviam solicitado. Mas pelo que eu observei, estava tudo dentro do regulamento. O reembolso ele tem um prazo para acontecer e pelo que eu vi, o URB não chegava a passar desse prazo, mas ele realmente deixava para fazer o reembolso ali no último momento para essas pessoas. E aí, conhecendo pessoas, né, que já haviam comprado, já haviam viajado com eles, inclusive na época que a gente foi para comprar, o meu sogro mesmo estava com uma viagem próxima ali de acontecer, em média de 4 meses para acontecer, e o dele até então estava tudo certinho. A gente ficou bem motivado e resolvemos comprar também a nossa viagem para o Egito. Foi até que no dia 25 de abril do ano passado, de 2022, nós compramos o nosso pacote, então, com eles, né? Igual eu falei para vocês, aéreo de volta, hospedagem com café da manhã, 10 noites no Cairo, que é a capital do Egito, e parcelamos esse pacote nosso de viagem em 6 vezes. Para esses pacotes de viagem, como esse da Hotel Urbano, o que acontece? Eles possuem inúmeras regras que devem ser seguidas pelos passageiros, né? No caso, nós pagamos R$ 2.599 em cada pacote, só que ele só sairia esse valor final se você comprasse 2 pacotes. Então, era para 2 ou 3 pessoas para conseguir sair esse valor, senão ele sairia um pouco mais caro. Eu comprei 2 unidades do pacote e aí no final da tela de pagamento, além de você ter esse valor aí para custear, ele também embute ali algumas taxas. Partindo para as regras deles, né? Nós tínhamos um prazo ali para escolher as datas das nossas viagens, né? Trata-se de um pacote de datas flexíveis. No caso, você escolhe 3 datas ali, mas não necessariamente a sua viagem vai acontecer nesses 3 dias que você optou. Pode ser que eles não tenham disponibilidade para aquele dia e eles irão te sugerir datas próximas àquelas 3 que você escolheu. Lembrando que uma das regras deles é que as suas 3 datas não sejam em dias sequenciais. Por exemplo, dia 1º, dia 2 e dia 3. Eles pedem que tenha pelo menos 5 dias de intervalo de uma data até a outra. E foi assim que eu fiz quando eu selecionei as minhas datas. Eu terminei de pagar a minha última parcela no mês de outubro do ano passado e aí sim, de acordo com o regulamento, liberou lá no aplicativo a opção para eu selecionar então as minhas datas e os nomes dos passageiros, né? E assim nós fizemos o preenchimento e enviamos as nossas 3 datas, que seriam num prazo do dia 1º de março de 2023 até o dia 30 de novembro de 2023. A sua viagem teria que estar dentro deste período, exceto em datas de férias, que seria tipo o mês de julho. Tanto é que no calendário lá do aplicativo, você não consegue selecionar o mês de julho para escolher a sua data, por se tratar de um mês de alta temporada. Após escolher as minhas 3 datas, o que era o próximo passo? Em 45 dias antes da primeira data que eu escolhi, eles entrariam em contato comigo, poderia ser até antes mesmo de 45 dias, dependendo deles, né, para me enviar a minha passagem, né, no caso. E aí, como eu já falei, se caso nenhuma das minhas 3 datas estivessem com disponibilidade promocional,
o URB enviaria novas 3 opções de datas para mim escolher de acordo com a minha disponibilidade. Eu escolhi o final de abril e o começo de maio, por ser um período ali que eu acho que no Egito é legal o clima de ir e também por conciliar com as minhas férias de trabalho. O que aconteceu? Devido a questões de pandemia, teve vários cancelamentos pela URB, a demanda deles agora para esse ano de 2023 está muito mais alta do que os anos anteriores. Então, realmente, eles estão ali com muitas datas ali para emitir passagem para as pessoas e não é todo mundo que está tendo a sorte de receber as suas passagens na data que escolheu. No meu caso, eu recebi um comunicado por eles, antes mesmo dos 45 dias, solicitando que eu alterasse as minhas datas para o segundo semestre de 2023. Porém, eu não fiz isso porque ainda não tinha realmente dado o prazo que eles haviam me passado para enviar minhas datas, então eu preferia guardar e seguir o regulamento certinho. E também eu não tinha interesse nenhum em mudar minhas datas para o segundo semestre, justamente por não ter disponibilidade para fazer essa viagem no segundo semestre. E o que aconteceu, gente? Chegando no dia, né, nesses 45 dias antes da primeira data que eu escolhi, só para fazer um resumo para vocês, a primeira data que eu escolhi foi no dia 25 de abril agora de 2023, e esses 45 dias antes daria no dia 11 de março de 2023. Por que esses 45 dias que eles falam? Porque nesse prazo o viajante ele consegue aí se organizar, né, para fazer a sua viagem com tranquilidade, organizar documento, mala, enfim. No meu caso, é uma logística muito grande, porque o voo não é saindo aqui da minha cidade, o voo é saindo do aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, então eu tenho que me deslocar até Guarulhos, eu tenho que organizar toda essa questão dessa viagem. O Egito existe uma série de documentos, então você tem que se programar com esses documentos, e no caso, se você for fazer algum passeio lá com equipe, com guia, você tem que reservar, né, porque realmente é um país que recebe um número muito alto de turistas e não adianta você chegar lá e achar que já vai fechar um passeio e vai dar tudo certo, que pode ser que não dê. Então, realmente, esses 45 dias aí é o prazo ideal para você conseguir organizar o roteiro da sua viagem. E aí, gente, o que aconteceu? Eles não enviando, no dia seguinte, que foi no dia 12 de março, eu já abri uma reclamação no Reclame Aqui e no consumidor.gov também, que eles não haviam cumprido com a parte deles do combinado. Até então, a minha parte eu tinha cumprido com todas. Fiz o pagamento das 6 parcelas, aguardei chegar o último pagamento para poder selecionar as minhas 3 datas, tudo conforme o regulamento certinho. Lembrando, gente, que quando uma empresa grande que nem eles tem um regulamento para ser seguido, o regulamento tem que defender não só eles, mas como a gente também. Então, se você está cumprindo a sua parte no acordo, você deve exigir que eles também cumpram com a parte deles. Porque se você não faz o pagamento das suas parcelas, certeza que eles vão negativar seu CPF, vão fazer alguma coisa para defender a empresa deles. Então, se eles não estão cumprindo com a parte deles, você, como consumidor, deve fazer a sua parte para defender também os seus direitos. Além dessas 2 reclamações que eu mencionei que eu fiz, eu também reclamei no chat lá que tinha na opção do aplicativo. Nos 3, gente, juro, nos 3 lugares que eu fiz a reclamação, a resposta foi a mesma. Mudava só o nome do atendente. Era muito Ctrl+C, Ctrl+V que eles faziam para, tipo assim, faziam muito pouco caso para resolver a situação. Eles sempre falavam que não havia disponibilidade promocional para as datas que eu escolhi e que eu teria que escolher 3 novas datas para minha viagem. Só que conforme eu falei lá no regulamento, eu tenho tudo registrado aqui, tudo salvo. Se eles não conseguissem emitir a minha passagem para uma das 3 datas que eu escolhi, eles que deveriam sugerir novas 3 datas e não eu que deveria escolher outras 3 datas além daquelas que eu escolhi lá no começo. E aí, dadas essas respostas que eles não estavam conseguindo, né, resolver o nosso problema e não estavam fazendo nem questão de resolver o nosso problema, eu procurei uma advogada e nós abrimos uma ação judicial contra eles, para que eles resolvessem o nosso problema e mandassem as nossas passagens. E aí, gente, pelo prazo tá bem apertado, né? A data que a gente entrou já estava com menos de 45 dias da primeira data, a gente entrou com um pedido de liminar para que o juiz deferisse a nossa ação para a URB cumprir antes do prazo. E aí, o que aconteceu? O juiz deferiu a liminar, né? Teve um prazo aí rolando esse processo, né? Só que a URB não mandou as nossas passagens, mesmo com o juiz deferindo a liminar. E aí, gente, como eles realmente não cumpriram nem com a ordem judicial, nós entramos novamente com recurso pedindo pagamento de uma multa diária e novamente o juiz falou que eles deveriam cumprir com o que foi estipulado judicialmente, né, que era para emitir as nossas passagens
com data agora para o dia 15 de maio ou data próxima. E desde então estamos aguardando aí ansiosamente a nossa passagem com eles ser emitida. Devido a esse transtorno que aconteceu, nós também solicitamos que fosse pago danos morais, porque realmente nós cumprimos com a nossa parte do acordo e eles não cumpriram com a dele. E eu acho que foi feito um descaso muito grande com o nosso caso. A gente realmente se programou, a gente cumpriu com todas as nossas etapas aí da viagem e a Urb não cumpriu com a delas. Então, eu acho nada mais justo do que realmente pedir uma indenização pelo caos que eles estão causando com a nossa viagem. Recentemente, até saiu na mídia um caso aí que o CEO da Urb lançou e soltou uma nota, né, bem tensa e aí depois parece que ele até pediu conta do cargo. Então, a gente sabe que a empresa está passando aí por alguns problemas, não sei se são financeiros ou se são de administração, mas aguardamos que eles cumpram com o que foi determinado pela justiça. Não vamos desistir da nossa viagem, aguardamos ansiosamente por isso. Realmente é a viagem dos meus sonhos. E a Urb está fazendo a viagem dos meus sonhos se tornar um pesadelo. Então é isso, gente. Espero voltar aqui com atualizações sobre esse caso, uma parte 2 ou 3, não sei como que vai ser o desfecho aí da história, mas para compartilhar realmente o que tem acontecido comigo com relação à Urb, já que ela não está cumprindo com a parte dela do nosso acordo. Espero que vocês não estejam passando por isso também que eu estou passando, mas se você estiver passando por isso ou alguma questão similar, talvez não seja com destino ao Egito, mas com outro destino, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha tido um esclarecimento, até mesmo para você procurar os seus direitos e resolver também a sua questão da sua viagem. Se esse vídeo foi útil para você, deixe um like para ajudar aí no meu canal. Se você conhece alguém que comprou o pacote com eles, está tendo dificuldade, envie esse vídeo para essa pessoa que talvez alguma informação que eu disse que possa ajudá-la. Se você vai ou já viajou com eles, teve uma experiência positiva ou negativa, comenta aqui para que eu possa ficar sabendo um pouquinho também da sua história. E não deixe de me seguir lá no Instagram para acompanhar também um pouquinho do meu dia a dia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente não é um vídeo muito feliz aí, né? Realmente é uma história um pouco complicada, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixe de assistir os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um beijo e tchauzinho, até mais!